Olá, mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre direito do consumidor, em especial sobre a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. E o que quer dizer essa súmula 479 do STJ? Diz o seguinte, essa súmula, preconiza essa súmula que as instituições financeiras elas respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Antes de explicar essa súmula, esse entendimento da nossa Corte Superior, eu gostaria de dizer que a indenização por ato ilícito, ela decorre da presença de três requisitos. Primeiro, o ato ilícito em si, o ato ilícito, sofrido aí pela vítima. Segundo lugar, o dano gerado aí por este ato ilícito. E o principal, que é o nexo de causalidade entre este ato ilícito, essa conduta ilícita e o dano causado a essa vítima, que é o consumidor, que é aí o cliente desta instituição bancária, porque nós estamos aqui tratando de uma relação entre correntista e banco, entre consumidor, e instituição financeira. Só que nós temos também que saber, como também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que é aplicado às instituições financeiras o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ou seja, a nossa lei consumerista, a Lei 8.078/90, ela regra também as relações entre consumidor e instituição financeira, entre cliente e banco, nas suas relações aí de consumo. E diz aí que as instituições financeiras elas vão responder independentemente de culpa por danos sofridos aí por seus clientes, gerados aí por fortuito interno, relativo a essas relações, relativos a fraudes, e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Então, se o determinado cliente do banco, que eu prefiro chamar consumidor, porque ele é protegido pelo Código de Defesa, do Consumidor, eu prefiro chamar ele de consumidor. Se um aí cliente do banco, um correntista, ele é fraudado em sua conta corrente, na sua movimentação financeira, por exemplo, por uma pessoa que se diz funcionário do banco dentro da agência, ele pode muito bem ingressar aí com uma indenização por danos materiais contra o banco, porque o banco é responsável por esse fortuito interno, por esta fraude ocasionada aí por um terceiro. O banco ele responde independentemente de culpa. E você vai perguntar, mas por que o banco responde independentemente de culpa? Pela sua própria atividade. É inerente à atividade bancária esse risco ao consumidor. É inerente à atividade financeira este risco ao consumidor. Se você pegar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, você vai ver no artigo 14 que é excludente de responsabilidade duas coisas. Primeiro, a culpa exclusiva do consumidor, se o consumidor age pela sua conta e risco. E segundo lugar, a culpa de terceiro. Só que você vai ler essa súmula e falar, mas o terceiro está presente aqui, então o banco não responde, exclui a responsabilidade, vamos aplicar o artigo 14 e vamos excluir a responsabilidade dessa instituição financeira, não. Mas no caso de instituição financeira,
a instituição financeira, o banco, ele responde objetivamente por conta da atividade inerente, do risco da sua atividade. Tá? E o Superior Tribunal de Justiça, ele tem vários julgados, várias jurisprudências que preconizam nesse sentido, né? que determinam isso. Eu tenho um julgado muito interessante aqui, inclusive de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, no recurso especial de número 119.9782 do Paraná, que vai aí entender dessa forma. Ele diz o seguinte lá nesse julgado: as instituições bancárias, elas respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, não se precisa provar a culpa da instituição financeira, pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimo mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Então é o que eu disse, é o risco do próprio empreendimento. A própria atividade bancária, o risco já é inerente a essa atividade. Então, se o risco é inerente a essa atividade, havendo fraude no âmbito das operações bancárias, mesmo essa fraude sendo perpetrada por terceiros, o banco aí, ele responde objetivamente, ou seja, aquele consumidor, ele pode muito bem impetrar aí uma ação, né, ajuizar aí uma ação de indenização por danos materiais, né, pelo prejuízo material que ele sofreu, além, é claro, dos prejuízos morais, dos danos aí morais ocasionados. Tá certo? Agora, outra coisa que precisamos também saber é o seguinte: o fato de terceiro, ele só atua como excludente de responsabilidade, como eu já disse, preconizado no artigo 14, quando este fato for inevitável e imprevisível. Se não tiver o requisito da inevitabilidade e da imprevisibilidade, né, o banco vai responder objetivamente, não há que se excluir aí a responsabilidade do banco. Sem essa caracterização, resta então plenamente válida a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos aí causados aos seus clientes. Então espero que você tenha entendido a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Continue acessando o nosso blog Articulando a Legalidade. Continue aí acessando o nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá no nosso canal no YouTube. Sempre um assunto relevante para você. E até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço.